Olá, galera do primeiro ano do Santo Anjo, professor Sidney, professor de Química. Vamos dar continuidade ao nosso esquema de revisão. Então, lá na sala de aula, você está vendo com a sua professora, principalmente os conceitos básicos da matéria. Então, vamos retomar alguns conhecimentos que eu julgo ser bem importantes para desenvolver o resto que vai vir por aí. Então, há um certo tempo atrás, você começou a ver matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa matéria ela pode ser dividida em estados físicos como o sólido, o líquido e o gás. Tá lembrado? Eu vou fazer algumas perguntas para ver como é que você está. Então, a caneta que eu seguro na minha mão está em qual estado físico? Sólido. Por quais motivos? Primeiro motivo, essa caneta tem forma e volume constantes. Ou seja, se eu colocar essa caneta dentro de um copo, ela não adquire o formato do copo. Se eu colocar essa caneta dentro de uma xícara, ela não adquire o formato da xícara, portanto, ela tem forma constante. Agora, o volume dela também permanece constante. Eu apertei a caneta e ela permanece no mesmo volume. Agora, se eu tivesse condições de ver os átomos, as moléculas dessa caneta, como é que esses átomos, essas moléculas estariam? Bem juntas, bem agrupadas. Já o líquido, que está aí dentro da garrafa de vocês, dos copos de vocês, essa água apresenta forma variável, mas volume constante. Professor, como assim? Se eu colocar água dentro de um copo, ela vai adquirir o formato do copo, só que se eu colocar 200 ml de água e transferir essa água para dentro de uma xícara, a água vai adquirir o formato da xícara, mas continua tendo 200 ml. Se eu pegar essa água da xícara e colocar dentro de uma garrafa, a água vai adquirir o formato da garrafa, mas continua tendo 200 ml. Então, veja bem, estado líquido tem forma variável, volume constante. E se eu tivesse condições de ter a visualização lá do mundo microscópico, como é que estariam esses átomos, essas moléculas, bem juntas, separadas ou bem separadas? Na realidade, elas estariam um pouquinho mais separadas comparado com o do estado sólido. E aí, finalmente, você entra no estado gasoso. O ar que você respira está em qual estado físico? Gasoso. Por quê? Porque ela tem forma e volume variáveis. E como é que estariam esses átomos, essas moléculas no estado gasoso? Bem separadas. Compreendeu a diferença? Estado sólido, forma e volume constantes, moléculas e átomos bem juntos, bem agrupados. Estado líquido tem forma variável, mas volume constante, e os átomos estão um pouquinho mais separados. E lá no estado gasoso, as moléculas, os átomos estão bem separados, mas ela tem forma e volume variáveis. Essa seria a primeira consideração. Dentro desses estados físicos, você consegue perceber que há mudanças entre essas configurações. E aí você vai lembrar que existem alguns nomes que não podem ser esquecidos. Começando, quando o sólido se transforma em líquido, é um processo chamado de fusão. Sólido, quando vira líquido, fusão. O gelo derretendo, o sorvete derretendo, é um processo chamado de fusão. Aí o líquido vai virar vapor. Quando esse líquido vira vapor, o termo correto a ser usado seria vaporização. Só que dentro da vaporização existem outros termos, quer ver? A água saindo da roupa na secagem do tecido. Olha, lavei a roupa, pendurei a roupa no varal, depois de um certo tempo a roupa secou por qual motivo? Evaporação. Segundo, coloquei água dentro de uma panela, coloquei essa panela para fazer o aquecimento e percebi que tem bolhas, borbulhas. O que aconteceu com a água? Ela ferveu. Ebulição. Evaporação, a roupa secando no varal. Ebulição, a água fervendo na panela. E tem um terceiro caso ainda, que se pega uma panela vazia, coloca ela na fonte de calor, deixa ela aquecendo 5, 6 minutos, aí na hora que ela estiver bem quente, você joga uma gotinha de água lá dentro. O que acontece? Aquela gotinha ela fica pulando, de repente ela faz um processo de calefação. Calefação. Agora vamos ver a volta, que foi do sólido em direção ao gás. Quando o gás ou estado gasoso volta para líquido, existem dois termos que podem ser usados: condensação, quando ocorre diminuição de temperatura a pressão constante, e liquefação, quando ocorre
o aumento de pressão à temperatura constante. Professor, exemplifique. Por exemplo, está dentro de um carro, parado com os vidros fechados e começa a chover. Dentro do carro, o vidro embaça. O que é o embaçamento? Condensação. Se você parar agora na frente de um vidro, na frente de um espelho, e você dá uma baforada, você vai perceber que o vidro fica molhado. Lá ocorre uma condensação. Por quê? Porque o vapor quente bate no vidro frio e se condensa. A liquefação, eu preciso aumentar a pressão, eu forço o gás a ficar líquido. É o que acontece no oxigênio, nos cilindros lá do hospital, e no gás de cozinha, chamado GLP, gás liquefeito do petróleo. Então, o gás ele foi forçado a virar líquido por aumento de pressão. O líquido virando sólido, solidificação. Algumas ajudam, veja. Sólido para líquido é fusão, líquido para vapor, vaporização. Vapor virando líquido, liquefação. Líquido virando sólido, solidificação. E tem um último tema ainda, em que o sólido vira gás, ou estado gasoso, e o estado gasoso volta a ser sólido, chamado de sublimação. Lá você encontra esse material. Aí esse estado físico, sólido, líquido, gasoso, ele é formado por dois grandes sistemas. Ou ele vai ser formado por substância, ou ele vai ser formado por substância, ou ele vai ser formado por misturas. Os dois grandes sistemas químicos no qual são formados os nossos materiais, ou é uma substância ou é uma mistura. E aí vem a pergunta, professor, como é que eu vou saber quando que eu tenho uma substância e quando que eu tenho uma mistura? Fácil. Para ser uma substância, eu preciso ter uma fórmula. Eu preciso de uma composição definida. Por exemplo, a água. A água é H2O, substância. Gás carbônico, CO2, substância. Glicose, C6H12O6. Professor, e se eu não souber a fórmula? Não tem problema, mas saiba que exista essa fórmula, já é uma substância. Portanto, substância deve ser representado por fórmula. Tudo aquilo que você representar por fórmula é substância. Mesmo que você não saiba essa fórmula, ela é uma substância. Agora, outro cuidado. Para ser substância, ela tem que ter propriedades, vou abreviar aqui um pouquinho, físicas constantes. Eu vou dar uma ênfase no plural. Para ser uma substância, ela tem que ter propriedades físicas constantes. O que isso significa? Que ela precisa ter, vou colocar aqui, ó, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a densidade com propriedades constantes. Vou dar um exemplo. A água, ela tem um ponto de fusão de 0 grau, um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, ela ferve a 100, e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, 1 grama por ml. Isso caracteriza a água. E não existe nenhuma outra molécula no universo, pelo menos até então, que tenha as mesmas 3 propriedades que a água. 0 grau, 100 graus e 1 grama por centímetro cúbico na densidade. Isso é uma caracterização de substância. Precisa ter fórmula e precisa ter propriedades físicas constantes. Essa é a ideia. Porém, a minha substância, ela pode ser subdividida em substância simples ou substância composta. Vamos usar um pouco de lógica aqui. Veja bem, para ser uma substância simples, tem que ter fórmula. Mas para ser simples, quantos elementos você acha que tem que ter numa substância simples? Um só. Aí eu posso exemplificar numa substância simples o O2, o gás ozônio, o ferro. Esses são casos clássicos de substância simples. Agora vou despertar o gênio que mora dentro de você. Quer ver? Se a substância simples só tem um elemento, defina para mim o que vem a ser uma substância composta. O que vem a ser uma substância composta é aquela formada por 2 ou mais elementos. E aí eu posso citar a água, posso citar o C6H12O6. São exemplos clássicos de substância composta. H2O, CO2, C6H12O6, H2SO4, que tem fórmula com mais de um elemento.
isso é minha substância. Agora, quando você tem um conjunto de substâncias dentro do mesmo recipiente, você vai ter uma mistura. E esse conceito de mistura que vai ser importante agora para você entender o próximo assunto, que envolve separação de misturas. Então, vamos entender o que é mistura para você compreender o que vem aí pela frente. Mistura, eu vou colocar esse conceito que eu acho bem importante. A mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes que não reagem. Tá bom, só para colocar a ideia. Mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes que não reagem. Olha só. Substância é tudo aquilo que pode ser representado por fórmula, H2O, CO2. Até eu retomei numa aula, por exemplo. O ar atmosférico é uma substância ou é uma mistura? Peraí, o ar atmosférico não dá para representar por fórmula. Então, é uma mistura. O sangue é uma substância ou é uma mistura? Sangue dá para representar por fórmula? Não, então é uma mistura. O leite é uma substância ou é uma mistura? Não dá para representar por fórmula, portanto, é uma mistura. Então, tudo aquilo que eu consigo representar por uma equação física, que eu posso escrever a fórmula, é substância. Se eu não conseguir, é mistura. Aí o que acontece? Dentro dessa mistura, como o nome já diz, eu estou colocando duas ou mais substâncias diferentes que não reagem. E esse conjunto de moléculas não dá para representar no papel. Por exemplo, assim, eu tenho água mineral. Tá, água mineral tem H2O, mas só tem H2O? Não. Água mineral, tem sais minerais, tem sódio, bicarbonato, magnésio, estrôncio, tem um monte de outros elementos, então eu não consigo representar no papel. Só que a nossa mistura, ela também pode ser subdividida. Você pode ter uma mistura homogênea, e pode ter uma mistura heterogênea. E aqui vem uma grande sacada para essa matéria que inicia. A mistura homogênea, repare que o prefixo homo indica o quê? Igual. E o hétero indica o quê? Diferente. Portanto, mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. E mistura heterogênea, despertando agora o gênio novamente, se homogêneo só tem uma fase, o que é uma mistura heterogênea? Duas ou mais fases. Ou mais do que uma fase também resolve. Porém, fica um pequeno alerta. O que se entende por fase? Fase é cada parte visível do sistema, é tudo aquilo que eu consigo enxergar. Só que tem um detalhe. Cuidado que quando eu falo que é tudo aquilo que eu consigo enxergar, eu posso utilizar um microscópio. Então, aí que fica o cuidado. Por exemplo, eu vou pegar um copo com água e vou colocar uma pitadinha de sal lá dentro, vou pegar uma colher e mexer bem, até perceber que todo o sal se dissolveu. Lá eu só vou encontrar um aspecto, e essa mistura é homogênea. Se você levar uma amostra dessa água salgada para o microscópio, você não consegue enxergar nem o sódio e nem o cloro. Por quê? Porque a água salgada é uma mistura homogênea. Agora, se você jogar um pouquinho de óleo dentro de um copo com água, você vê claramente o óleo que está flutuando e a água que está na parte inferior. Quantas fases você enxerga? Duas. E se eu enxergo duas fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Então, fase é tudo aquilo que eu consigo enxergar, é cada parte visível. Só que não esqueça que eu posso utilizar um microscópio. Professor, então tudo eu consigo enxergar? Não, veja bem. Se você pegar água e jogar álcool dentro da água, você vai perceber que vai formar uma mistura homogênea. Só que se você levar o microscópio, eu não enxergo onde está a molécula de água e aonde está a molécula do álcool. Logo, isso é uma mistura homogênea. Peguei um punhado de areia, joguei dentro de um copo d'água e a areia não se dissolveu. O que isso significa? Que eu vejo aonde está a água e vejo onde está a areia. Quantas fases eu tenho? Duas fases. Olha, professor, você pegou água, areia e óleo. Aí se pensa assim, água e areia não se dissolvem, o óleo não se dissolve. Em quantas fases eu vou enxergar? 3. Eu vejo a areia no fundo,
vejo a água e vejo o óleo que está lá em cima. Quando você tiver mais do que uma fase, você vai ter uma mistura heterogênea. É assim que você mexe com fase. É lógico que existem algumas misturas que são consideradas especiais, por exemplo, o sangue. Se você pegar ou fazer um exame qualquer, você vai espetar teu dedo, vai sair uma gotinha de sangue, e você olha assim, nossa, eu acho que eu estou com anemia, estou com alguma coisa, porque eu estou contando plaqueta, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos. Eu consigo fazer isso? Na realidade, consegue. Se você pegar aquela gotinha, colocar numa plaquinha e levar essa plaquinha a um super microscópio, eu consigo fazer a visualização das fases. Portanto, o sangue, o leite, a gelatina, a maionese são exemplos clássicos de misturas que são visualmente homogêneas com os nossos olhos, mas se você pegar essa mistura e levar num ultramicroscópio, num supermicroscópio, lá eu consigo diferenciar as fases. Portanto, sangue, leite, gelatina, maionese são exemplos de misturas heterogêneas. Professor, mas eu não enxergo. Não enxerga a olho nu. Mas se você levar ao microscópio, lá no microscópio você consegue fazer a visualização. Então, sangue, leite, gelatina, maionese, as espumas, de uma forma geral, elas são conhecidas com o nome de coloides. Mas isso é um outro momento, uma outra aula. Então, essas misturas especiais chamadas de coloides, elas são sempre visualmente homogêneas, mas você só consegue visualizar num super microscópio. Então, atentos a esse conceito de fase. Se tiver um aspecto em toda a sua extensão, e quando eu falo toda a sua extensão, usa o microscópio. Mas aí eu tenho água e sal, água e açúcar, água mineral, aí eu posso considerar água e álcool, água e vinagre, são exemplos clássicos de misturas homogêneas. Se você enxergar mais de uma fase, lá você tem uma mistura heterogênea. Porém, fiquem atentos. Água e gelo tem quantas fases? Peraí. Eu vejo água e vejo gelo. Professor, mas se o gelo derreter? Se o gelo derreter, não é mais gelo. Então, eu tenho água e gelo. Eu vejo duas fases. Portanto, água e gelo é uma mistura homo ou heterogênea? Você pensa assim, se tem duas fases, é uma mistura heterogênea. E se eu disser que não é uma mistura heterogênea? Então é homogêneo. Também não. Pare e pensa aqui, ó. Mistura é união de duas ou mais substâncias diferentes que não reagem. Aí se para. Qual que é o material, qual que é a substância que eu encontro no gelo? Água. Qual é a matéria que eu encontro na parte líquida? Água. Água mais água é o quê? Água. Ou seja, eu tenho uma substância, porque eu consigo representar por fórmula. Portanto, atento aí. Água mais gelo não é mistura. Por quê? Porque eu tenho o mesmo componente, só que em fases distintas. Professor, mas tem duas fases, tá? Tem duas fases desde que você tenha duas ou mais substâncias diferentes. E aí eu não tenho substâncias diferentes, eu tenho a mesma molécula envolvida. Isso é uma substância. Nesse caso, água e gelo. Agora, se eu tivesse água, gelo e areia, opa, água, gelo e areia. Eu vejo gelo flutuando, vejo água e vejo areia. Eu tenho três fases. Só que dessas três fases eu tenho quantos componentes diferentes? Dois, porque gelo e água é o mesmo e tem areia. Logo, aí eu tenho uma mistura heterogênea que tem três fases. Inclusive, cuidado com alguns prefixos. Pode encontrar questão assim, olha, esse sistema é bifásico. Bi, dois. Trifásico, três fases. Bi com duas, tri com três fases. Funciona dessa maneira também. Então, para você encontrar a diferença entre mistura homo e heterogênea, vai pelo conceito. Homo, uma fase, hétero, duas ou mais. Só não esqueça que fase é tudo aquilo que eu posso enxergar, inclusive colocando o microscópio em ação. Essa seria a nossa mistura. Na aula passada, inclusive, se chegou a ver a parte dos gráficos, lembra? Como é que eu faço para representar o que é uma substância e o que é uma mistura? Vamos só recapitular um pouquinho aqui, ó. Eu vou colocar só de forma didática aqui, ó, porque a gente chegou a ver isso na aula passada. O primeiro gráfico que me interessa é esse gráfico aqui, ó. Só para entender a lógica.
Nessa primeira parte inclinada, eu tenho sólido. Aqui eu tenho sólido para líquido, que é fusão. Aqui eu tenho líquido, líquido para gás, que é ebulição, e a outra parte que é o gás. Eu vou colocar aqui. Ó. Então, sólido, sólido para líquido, líquido, líquido para gás e gás. A pergunta que eu faço é, esse gráfico que eu coloquei aqui é uma substância ou é uma mistura? Ela é uma substância. Por quê? Porque ela tem propriedades físicas constantes. Lembra o que você tem que olhar? Repare que durante a fusão e a ebulição, as temperaturas permanecem constantes. Professor, como é que eu sei quando é que é constante? Porque vai ter uma linha horizontal. Toda vez que você tiver um gráfico e na ebulição e na ebulição e na fusão tiver esses patamares constantes, lá você vai ter uma substância. Tá, professor, e como é que ficaria uma mistura? A mistura ficaria mais ou menos assim, o mesmo gráfico. Só que o que nós vamos encontrar? Aqui está inclinado, fica inclinado, inclinado de novo, mais inclinado e mais inclinado. O que vai nos interessar? Veja bem, eu tenho fase sólida, sólido para o líquido, líquido, líquido para o gás e o gás. O que vai nos interessar na análise, você tem que ficar sempre de olho, é aqui, ó, nessa parte aqui, ó. A fusão e a ebulição, elas são variáveis. Se a fusão e a ebulição, repare que eu não tenho propriedades físicas constantes. Então, significa que lá eu tenho uma mistura. Novamente, outro cuidado. Esses são os dois gráficos clássicos. Isso aqui é uma substância porque tem propriedades físicas constantes. O outro é uma mistura porque não tem propriedades físicas constantes. Mas lembre, existem duas misturas especiais. Quais são essas duas misturas? Eu vou colocar elas aqui. Ó. Deixa eu até desenhar as duas, depois a gente chega a discutir. A primeira situação, você tem aqui constante, levanta, sobe, sobe. Então, só para colocar as informações. Sólido, sólido para líquido, líquido, líquido para gás e o gás. Agora vamos discutir. Repare, durante o processo de fusão, a temperatura é constante, mas durante o processo de ebulição, a temperatura é variável. Não posso afirmar que é uma substância. Não posso, porque substância tem propriedades, plural, propriedades físicas, e aqui só tem uma propriedade, que é a fusão. Logo, isso aqui é uma mistura, mas é uma mistura especial chamada de mistura eutética. A mistura eutética é aquela que tem apenas o ponto de fusão constante, enquanto a ebulição ela é variável. E o nosso outro gráfico, só vou fazer as representações aqui, ó, você vai ter a situação lá em cima. Vamos colocar os desenhos aqui, ó. Aqui é sólido, sólido para líquido, líquido, líquido para gás e gás. Pergunta inicial, isso aqui é uma substância ou é uma mistura? Ah, professor, vamos ver aqui, ó. Então, repare, durante o processo de fusão, a temperatura é variável, mas durante o processo de ebulição, a temperatura ela é constante. Não posso afirmar que é uma substância. Não posso, porque a substância tem propriedades. E como só tem uma propriedade, é uma mistura, mas é uma mistura especial chamada de mistura azeotrópica. Cuidado com esses nomezinhos aqui, ó. Os 4 gráficos que representam o nosso sistema estão aqui. Gráfico que representa a substância que tem propriedades físicas constantes, mistura, nenhuma propriedade física constante, quando só a fusão for constante, mistura eutética, quando apenas a ebulição for constante, mistura azeotrópica. E outro detalhe, tanto a mistura eutética quanto a mistura azeotrópica são misturas homogêneas. Volta, o que se entende por uma mistura homogênea que só tem uma fase? A grande sacada da revisão dessa semana é que você fixe bem esse conceito aqui, ó. Mistura, união de duas ou mais substâncias diferentes que não reagem. Essa mistura pode ser homo ou heterogênea. Homo só tem uma fase e ela é homogênea em toda a extensão e heterogênea 2 ou mais fases. E aí o que vai acontecer nas próximas semanas? Se eu misturei, eu posso separar.
E aí você vai ver o esquema das técnicas de separação de misturas, mas fica um alerta. Eu preciso que você use imaginação. Como assim? Eu preciso imaginar que você vai misturar os componentes A com B com C. Na hora que você colocar esses compostos dentro do mesmo recipiente, vai me dar uma mistura homo ou heterogênea. E aí você vai treinar com os exercícios da apostila, a professora vai fazer uma série de exercícios para você entender bem essa lógica da parte de mistura homo e heterogênea. Então, a aula de hoje vai trabalhar exatamente um reforço para você entender o que é substância, o que é mistura, o que é uma mistura homo da heterogênea, substância simples e composta, e, obviamente, a interpretação dos gráficos que possa identificar esses materiais. Gente, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.